batalha, soldado do Senhor, guerreiro destemido, pois nunca está vencido, sempre luta com vigor. Passa por grandes aflições, mas chora aos pés do Salvador, que é o teu amparo, companheiro na jornada, amigo na alegria e na dor. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Vença por fé esta batalha, nosso Deus nunca falha, tem por ti muito grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás, por Jesus Cristo Salvador. Quem te fez vaso de valor, te fará um vencedor. Enfrenta sol, poeira ou chuva, pra levar ao sofredor a mensagem gloriosa, semente preciosa, regada com amor. Tu és um escolhido pra lutar contra o tentador. Quando a peleja aqui terminar, com certeza teu troféu ganharás das mãos do Salvador. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Vença por fé esta batalha, nosso Deus nunca falha, tem por ti muito grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás, por Jesus Cristo Salvador. Quem te fez vaso de valor, te fará um vencedor. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos é dada para ter que vir perante a vossa frente e lhes falar ou conversar ou dizer alguma coisa. Por isso queremos agradecer a Deus pela vida e esta chance que nos é dada para comungarmos
conversar e queríamos enviar as nossas saudações a todos os irmãos que estão espalhados por este Moçambique grande, e quero acreditar que estão bem de saúde, saúde espiritual, assim como saúde natural. E quero também acreditar que os cultos que estão sendo gravados através dos pastores aqui tem sido uma bênção, e tem sido também uma bênção para mim. Queria talvez, antes de irmos assim, tentarmos explanar algumas coisinhas, queria que pudéssemos fazer uma pequena oração. Ó Pai Celestial, como já expressamos de antemão a nossa gratidão, Pai Santo, de estarmos neste momento virado a nossa atenção em direção às coisas pertinentes à vida eterna. Ó Senhor, o conhecedor de tudo e de todos, venha neste momento, Pai, falar conosco. O Senhor conhece as nossas limitações humanas. Ajuda-nos, que aquele Deus que foi capaz de colocar palavras propícias na boca de uma jumentinha para que dissesse, pudesse trazer uma mensagem para aquele profeta apostatado, que possa também nesta pequena conversa, expressando os nossos sentimentos, expressando as nossas visões, te rogo, meu Deus, que seja útil para clarear algumas coisas e ajudar alguém para captar a visão. Por isso nos entregamos nas tuas mãos, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos oriente em tudo que vamos dizer, que tudo seja dito e feito para a tua glória. Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdão. Deus lhes abençoe ricamente esta noite. E esta noite dizer que não estou aqui para talvez pregar, estou simplesmente aqui para uma breve conversa, querendo o Senhor. Talvez antes de tudo queria aproveitar este momento para pedir minhas desculpas por ter, assim como quem diz, sumir sem ter que dizer nada. Acabei assim parando sem dizer quando é que podia reaparecer. Todavia, estou como que de férias, descansando por um tempo, devido à questão da minha visão. Eu não sei se talvez pode ser por ter lido demais, mas a verdade é que, assim como estou aqui, a minha visão não me permite sequer para ter que ler alguma coisa. Todo o meu corpo acaba sucumbindo, acaba reagindo. Só
Por isso acabei como que tomando um tempinho de férias para ter que descansar a minha visão, com a intenção de que porventura poderei assim reaparecer com um pouco de vigor. Portanto, orem a meu favor. E acabei pensando que talvez pudesse se tratar de como da última vez quando pude comprar os meus óculos. Quando se faz a requisição, leva muito tempo, aproximadamente 30 dias para você conseguir seus óculos. Só fui e fizeram tudo e determinaram que a minha graduação seria esta. Só durante os 30 dias que eu estava ainda esperando para a vinda dos óculos, fui como que lendo e a graduação foi mudando. Só depois de 30 dias, quando os óculos vieram, já estavam como que fora da graduação. Mas como não houvesse assim, como se esquivar do trabalho, e haviam também me recomendado que os óculos talvez poderiam levar muito tempo para se adaptar. Só fui usando-os assim, me doendo, pensando que talvez era um momento de adaptação, sem saber que tratava-se de uma questão de fora de graduação. Só chegou-se um momento em que, quando viesse ou quando sentasse para ler, e depois de ler, sofria tanto dor de cabeça, dor de nuca, quase um pouco tonto. Mas depois de descansar alguns dias, passava e voltava de novo a gravar. Mas chegou-se um momento em que já nem parava de dia ou de noite. Só optei por levar um momento de descanso para ver se podia se descansar. Só fui pedir outros óculos e estou à espera desses óculos para poderem aparecer. Por isso estou a tentar assim evitar ter que ler, porque se continuar a ler mais, poderei de novo perder a graduação. Os óculos poderão vir, mas fora já da graduação, quer dizer que não poderei usá-los de novo. Por isso estou assim como que de férias. E além disso, não há nenhum trabalho que não tenha férias. Vocês que trabalham nas vossas empresas, vocês têm direito, não sei lá, de 30 dias ou 26, não sei quantos dias, mas não há nenhum serviço que não tenha assim direito de férias. E eu lembro uma vez, um irmão Branham teve 3 meses sem pregar. Só estou bem. Talvez acabou criando assim uma pequena preocupação da parte de alguns irmãos que diziam: pastor, será que o pastor está bem mesmo? E algumas pessoas, eu lembro, este irmão teve que pedir à irmã para vir em casa para espreitar se o pastor está em vida ou teria já atravessado o rio da morte. Só algumas pessoas ligando, dizendo que, pastor, temos muita saudade de ouvir. Só estou como que de férias.
mas dizer que ainda temos a nossa agenda com Moçambique como país, ainda não findou. Ainda temos a agenda de trabalhar, e dizia uma vez que Moçambique é a nossa paróquia. Certamente quando o Senhor Deus me chamou para este trabalho, como a maioria de vocês devem saber um pouco da minha história, talvez um diria, mas o que tem a ver com a história de alguém, com a palavra de Deus? Certamente quando a gente lê a Bíblia, estamos a ler a história de homens que Deus usou, ou inspirou, ou chamou. Quando a gente lê a respeito de Noé, estamos a ler a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó. Só dizer que quando Deus me chamou para este trabalho que estamos a fazer, Ele não especificou assim de concreto que seria a província X ou no lugar X, mas só chamou para que pudéssemos trabalhar para este país, todo ele. Por isso, muitas das vezes temos colocado, dizendo que Moçambique é a nossa paróquia, porque não fomos assim chamados especificamente. E certamente esta noite eu poderia, estou simplesmente falando aqui para ter que evitar ler alguma coisa, mas estou como que abordando questões assim vitais, que eu creio que pode ajudar a cada um de nós que estamos empenhados neste trabalho. Como dizia o profeta na quarta-feira, não há assim maneira de a gente termos uma fé genuína sem que saibamos exatamente o que estamos a fazer e se é da vontade perfeita de Deus. Quando você consegue saber que Deus lhe chamou para um determinado trabalho e você está executando aquilo aí, isto lhe dá uma fé genuína, porque você sabe que é Deus que me colocou aqui, é Deus que me ordenou para fazer o que estou a fazer. Mas se a gente estamos simplesmente presumindo, acabamos não ter a fé que devemos ter. Por isso, algumas dessas coisas têm que serem conhecidas, porque eu estava pensando que, falando, às vezes a gente acabamos falando, repreendendo, pregando, que seja eu, que seja os pastores, meus pares, se levantam e falam o que falam. Alguém pode pensar que talvez somos simplesmente pessoas que digamos que surgiram só para que surgiram e tiveram uma oportunidade assim
de uma plataforma para ter que falar. Mas é verdade que é Deus que nos proveu esta plataforma, mas não somos assim insurgentes que simplesmente surgiram como, digamos, como murmuxê, ou talvez como cogumelos, que no instante, ao abrir e fechar de olhos, já estamos ali a tentar fazer algum trabalho. Temos sido chamados pela graça de Deus para fazermos o que estamos a fazer. E dizer que Deus tem nos ajudado. E estávamos a falar com alguns irmãos, gostaríamos de ter que escolhermos um mês que vamos chamar de mês de ações de graça, simplesmente para não pregarmos aqui nesta plataforma, mas simplesmente para chamar irmãos e irmãs para testemunhar os feitos do Senhor. Porque a maioria desses feitos que o Senhor faz, Ele não faz só por fazer, Ele faz para que Ele possa extrair glória desses feitos. Só gostaríamos, talvez, de termos que procurarmos um mês em que vamos, digamos, gravar irmãos e irmãs a falarem a respeito daquilo que esta palavra significa para eles e o que o Senhor fez na vida deles. Porque a verdade é de que se fosse para ler uma escritura, eu poderia ler a escritura que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Porque sendo Ele o mesmo ontem, hoje, para sempre, quer dizer que aquilo que Ele fez ontem continua fazendo hoje e Ele continuará a fazer para todo o sempre. Se você apanhar alguns feitos lá atrás no ministério, digamos, do profeta, ou no tempo do Senhor, quando esteve aqui na terra, aquilo que Ele fez e por que foi feito daquela maneira, e talvez tomar algumas pessoas que foram com uma petição e uma certa atitude e foram atendidas. Se você toma a mesma atitude e a mesma fé e ora, certamente o Senhor poderá fazer o mesmo que Ele fez ontem, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, para todo o sempre. Só gostaríamos de tomar este momento de termos que expressar, porque há quem pode pensar que talvez as coisas que estão sendo ditas aqui são meramente didáticas ou é simplesmente no sentido só de palavra. Não é exatamente isso. É verdade que é palavra, mas Deus está vindicando a sua palavra no nosso meio. Eu estava a falar com um certo irmão e dizia eu que Deus, talvez como um ponto de partida, eu dizia que uma das coisas que talvez
devia estar grato, devia estar louvando a Deus, é porque Deus costuma me ouvir as minhas orações ou respondê-las. E descobri nisso aqui que não é por causa de como as palavras são formadas, não é isso que faz com que Deus possa ouvir. Faz-me lembrar do rei Abimeleque, aquele homem que havia levado a esposa de Abraão, estava nos seus preparativos para ver se podia casar-se com ela. E quando Deus lhe aparece, ele lhe pediu para que pudesse ir e pedir a Abraão para orar a favor dele, porque Deus estava preparado para ouvir a oração de Abraão. Só eu descobri, amados irmãos, que Deus ouve as orações. E as minhas orações, que talvez diríamos gaguejadas, todavia Deus conhece o coração. Não é como você, não se trata de como formar palavra, colocar cada coisinha no seu respectivo lugar. Não se trata de como eloquentemente você se expressa para que Deus possa lhe ouvir. Todavia, Deus vê os motivos e objetivos dos corações. E dizer, estávamos sentados com alguns irmãos ali, e estávamos a tentar colocar, e me ajudou muito. Talvez foi depois de ter sentado e pensado, e aquilo foi muito bonito quando pude olhar um pouco para trás, porque é muito importante, é muito vital. E da mesmíssima maneira que sempre o profeta, quando ele parava, ele queria que a sua audiência pudesse saber que aquilo que ele estava fazendo não era de um insurgente, alguém que se surgiu bruscamente como cogumelo e começa a falar palavrões e dizer coisas que não têm acabamento. Ele tentava levar as pessoas para saberem que o negócio que estava se tratando não era negócio dele, mas era um negócio de Deus. Deus é que havia o chamado para fazer o que ele estava fazendo. E certamente, queridos, amados, preciosos irmãos, Deus que nos enviou um profeta, como estava a falar com o irmão, dizia, sempre tenho sonhado, alguma coisa me diz que eu tenho que ser um profeta. E eu acabei dizendo-lhe que é só questão de tentar ver o objetivo e motivo pela qual aquele espírito aparece e diz que você tem que ser um profeta. Se é para conduzir as pessoas para Cristo ou conduzir as pessoas para você. Portanto, podemos assim julgar a nós mesmos através dos nossos motivos, objetivos, o que estamos a tentar alcançar. E dizia eu aqui que há quem pensa que Deus só nos enviou o profeta. Mas a verdade é de que não é isso. O mesmo Deus que envia um profeta é o mesmo que envia um apóstolo, é o mesmo que envia um evangelista, é o mesmo que envia um doutor, é o mesmo que envia um pastor, assim sucessivamente.
não é assim a grandeza da coisa que determina se saiu de Deus ou não. Eu estava pensando que, às vezes, as pessoas acabam se equivocando neste negócio. Se a gente falarmos aqui de uma maneira assim natural, se a gente pensarmos a respeito do Oceano Índico, que sabemos todos que é Deus que nos abençoou, que nos ensinou, que nos deu esta costa toda. Mas dentro deste oceano, que é uma coisa conhecida, estamos a falar do Oceano Índico aqui, é um oceano conhecido que banha, talvez, outros continentes e países, e assim sucessivamente. Mas se a gente formos a entrar nesses continentes ou países, vamos apanhar que também há rios e riachos, que também Deus nos deu. Não vamos dizer que Deus só nos deu o Oceano Índico, o pequeno riacho chamado Amazoe, não é Deus que nos deu, não. Até vale, um pequeno vale como vale em Arutanda, é Deus que nos deu. O mesmo Deus que nos deu o Oceano Índico é o mesmo que nos deu um riacho que talvez nem tem nome. Portanto, o mesmo Deus que nos enviou o profeta mensageiro. Porque o irmão Branham não foi simplesmente um profeta, mas um profeta mensageiro. Dizia eu a respeito deste irmão que acabei de me referir, que certamente você pode ser um profeta local, porque cada um foi chamado para o seu determinado nível de chamamento. É isso que a gente devemos compreender para que haja uma harmonia. Porque se você pensa que todo mundo tem que ser chamado da maneira como você foi chamado, você ficará totalmente equivocado. Não vai compreender os objetivos dos outros. Porque cada um foi chamado para um determinado serviço, que talvez um foi chamado para fazer um serviço local, e outro foi chamado para fazer um serviço regional, e outro foi chamado talvez para fazer um serviço nacional, e outro foi chamado para fazer um serviço mundial. E temos o profeta que foi dado uma mensagem mundial. Sim, eu estou agora a pensar a respeito desses irmãos, e eu não sei se seria verdade ou não. Todavia, estava a falar com o irmão Daniel, daqui Chiuta, e tiveram a oportunidade de serem dados tablets para poderem ter a voz do sétimo anjo. Só eles diziam que depois de terem sido dados por este prezado irmão, acabaram sendo dito que vocês não devem pregar, vocês devem simplesmente escutar a voz do sétimo anjo. É verdade que nós todos estamos a favor da voz do sétimo anjo, que é esta mensagem. Mas ter que dizer mesmo que não deve se pregar, tem que se esperar para simplesmente ouvir cassetes. E eu duvido muito se o irmão Branham, se estivesse aqui e alguém fosse a ele e dizer: irmão Branham, será que todo mundo deve parar de pregar para você só pregar? E eu tenho a certeza de que o irmão Branham tomaria uma outra atitude contrária.
creio que não é assim, porque o quintuplo ministério que está no Apocalipse, que está no Efésios 4, é este que prepara, que purifica, que santifica a noiva. E esse alguém diz, mas o irmão Branham tinha esses 4 nele. É verdade, se ele tinha esses 5 neles. Sim, porque eu lembro uma vez, quando o irmão Branham queria ir viver no mato, e naquela mensagem parado na brecha, Deus acabou lhe dizendo que você foi chamado para, assim, um chamamento alto que vai além de um simples profeta. E Deus continuou dizendo que a maioria daquelas coisas estava nele. Mas eu creio que aquelas coisas que estavam nele, estamos a dizer que ele podia se firmar e ensinar como um doutor. Podia se firmar e pregar como um evangelista, como ele foi dito que faça a obra de um evangelista. Tudo aquilo aí, sim, mas era também para o benefício daqueles que seriam chamados para ser evangelista, para ser pastor, para ser aquilo. Eu lembro até uma vez ele dizia que ele não tinha aquela natureza mesmo de um pastor. Eu não sei, e esses irmãos aparecem e dizem que tem que se parar de pregar. Eu creio que não é assim tão correto, amados irmãos. É verdade que eu creio que não concordar-se com o irmão não significa inimizade. É um dos níveis que eu vi que o irmão Branham havia atingido. Ele podia discordar com o irmão, mas continuando a amá-lo. E eu posso discordar com este irmão, com aquele irmão, mas a verdade é de que, às vezes, começamos a criar inimizade porque nós estamos em acordo em alguns assuntos. E eu creio que já é tempo de a gente subir para este nível em que podemos discordar e continuarmos amando um ao outro como irmãos. E às vezes as pessoas, quando nos ouvem a expressar essas coisas, podem pensar que talvez o pastor está contra este, está contra aquele. Não é exatamente isso, queridos irmãos. É tentarmos manter em linha, no meio da estrada, o trabalho que estamos tentando fazendo. E, sim, tratando-se de uma semana em que o país celebrou o Dia da Vitória, eu gostaria de ter falado a respeito disso, mas devido a esta questão não pude. Mas a verdade é de que foi precisamente no Calvário onde a nossa vitória foi alcançada. E chegar-se a um momento em que essa vitória alcançada será, assim, uma realidade naquele dia do arrebatamento. Porque depois de ter assinado o dia da vitória, depois, o ano a seguir, seguiu-se a independência, se não estou equivocado. Eu estava a dizer que é Deus que nos enviou esta mensagem. E para esta mensagem chegar a mim, chegar a você, Deus também teve que enviar alguém, um anão,
para que pudesse, talvez, trazer a mesma mensagem como um cooperador. E como as águas que vão ao oceano, são essas águas que saem neste pequeno riacho, naquele riacho, até atingir o oceano. É tudo, faz parte da harmonia da criação de Deus. Enquanto que Deus é o próprio, diríamos, o dono da natureza. É importante que a gente tenhamos o conhecimento de alguma dessas coisas, porque são muito importantes para nós. Vamos continuar ainda colocar as cassetes, porque é esta mensagem. E, como acabei de me referir, que Deus possa nos ajudar. E eu tenho pensado que tudo realmente opera para o bem. Tudo opera para o bem. Talvez podíamos dizer que em todos os sentidos. Estava a pensar o tempo em que pedíamos a Deus para nos dar paz aqui em Moçambique, para que pudéssemos levar esta mensagem. E a necessidade ainda é maior. Falava com o irmão dizendo que se a gente fazermos, digamos, um inquérito, vamos dizer que um inquérito mesmo aqui nessa nossa cidade de Tete, pedirmos um grupo de irmãos para passar pelas artérias da cidade e mandar parar as pessoas e perguntar, vamos dizer que ele vai com uma folha e vai colocar sim, e no outro lugar vai colocar não. Quer dizer, aborda uma pessoa, vai perguntar, você já ouviu falar a respeito do profeta William Branham? Se a pessoa dizer sim, coloca no sim. Para outra pessoa, procura saber, você já ouviu falar a respeito do profeta Branham? Se diz não, coloca não. Se formos já a fazer este inquérito por aqui, na nossa cidade, vamos dizer que abordando 1000 pessoas, será que podemos conseguir 50% do sim de pessoas que podem dizer sim, já ouvi falar a respeito do profeta? Ou talvez só poderemos conseguir 10% ou 20% mesmo por cento. Só a necessidade ainda é maior. Ainda precisamos de trabalhar. E, irmãos, irmãs, eu ainda estou sentindo que estamos ainda criando bases para podermos trabalhar um pouco melhor. Não sei, mas é o sentimento humano que eu tenho, que ainda estamos a tentar criar bases para melhor trabalharmos. A verdade é de que, se formos a fazer este inquérito aqui na cidade de Tete, talvez podemos achar 20%, ou 15%, ou 10%, ou menos de 10% de 1000 pessoas que vão dizer, sim, eu já ouvi falar do profeta William Branham, o mensageiro da era.
Se levarmos este inquérito para Chimoio, não sei o que pode ser. Se levarmos este inquérito para Maputo, não sei qual pode ser a percentagem de pessoas que vão dizer sim, e eu conheço o profeta William Marion Branham. Só ainda temos muito trabalho, porque as pessoas terão que ser julgadas com aquilo que elas ouviram. Têm que ser julgadas por aquilo que elas ouviram, para que a pessoa não tenha como escapulir. Naqueles dias de Noé, quando começou a chover, todo mundo sabia que aquilo que Noé havia dito, embora que elas já haviam negado. Só queremos que também, esta é a nossa obrigação, de tentarmos levar esta mensagem até as portas de cada pessoa, para que quando chegar, sim, e com este canal que Deus acabou abrindo por aqui, e o nosso desejo, gostaríamos, se fosse possível, que cada bairro pudéssemos ter uma igreja em cada bairro, não sei quantos bairros temos por aqui, e queríamos que tudo isso fosse feito, que cada bairro tivesse uma igreja. Aqui entre nós, na cidade de Tete, estamos a falar de 3 igrejas. Se pudéssemos trabalhar até termos mais que isso, até 5, 7 igrejas, ainda há espaço. Estamos a falar daquela zona toda de GPZ, em direção até ao quartel, não tem igreja. Portanto, nosso país ainda é virgem. Sim, voltando para este pensamento que eu estava abordando. Dizia eu que eu creio que tudo opera para o bem. E é verdade, tudo opera para o bem. Deus sabe como fazer as coisas. Eu lembro como tive que ser, como tudo aconteceu para que eu pudesse se encontrar com esta mensagem. E às vezes é bom você parar, olhar para trás e ver como o jogo de Deus foi operando. E eu comecei a descobrir que realmente alguma coisa estava me atraindo sem eu saber. Estava a trabalhar nos caminhos de ferro, centro, um pouco sossegado, nos escritórios, mas tive assim uma necessidade de quando estive de férias, fui a Zimbábue. Estavam lá alguns familiares, um irmão meu, e acabei pensando que talvez seria melhor eu ter que deixar o meu bom trabalho e se encarar com um serviço assim como um vende-ambulante. Imagina, do escritório para um vende-ambulante. E as coisas foram trabalhando, me guiando, e coisas que talvez, se fosse para detalhar aqui, eu quando olho atrás, onde Deus teve que nos impedir para não irmos na África do Sul, e foi nos guiando de uma maneira misteriosa até se encontrar com esta luz. Como eu dizia, que quando Deus me chamou, não especificou exatamente onde devia se ir. Como qualquer jovem, quando você ainda é jovem, vai
vai ter muitos objetivos, quero ser isto, quero ser aquilo, e assim sucessivamente. Mas naquela primeira noite, quando me deparei com esta mensagem, foi precisamente naquela noite em que Deus me falou dizendo que poderia expandir toda a minha vida fazendo o que estou a fazer. E eu lembro naquela noite, quando saí, a lua estava tão clara, de tal modo que você podia até apanhar talvez uma agulha no chão. E sem saber nada que as coisas poderiam chegar até aqui. E às vezes eu costumo pensar como Davi, aquele homem que Deus acabou chamando, onde havia pessoas assim, digamos, melhores para fazer aquele trabalho. Como devem saber que Davi tinha seus irmãos um pouco experimentados, que talvez tinham uma aparência de ser rei, mas Deus, conhecendo os corações, foi escolhendo talvez um anão, que talvez não tinha tido assim um tempo suficiente para ir à escola, essas coisas todas. Mas não é o que Deus procura. Deus conhece os corações e Ele é que investe o que é bom nos corações. Às vezes eu costumo pensar e parar, pensando a respeito de Davi, como ele foi tirado de seguir as poucas ovelhas do seu pai, e Deus acabou lhe dando um nome. Às vezes chega-se esses pensamentos de ver que haviam pessoas um pouco melhores que podiam talvez fazer melhor, pessoas experimentadas, adequadas, letradas, que podiam fazer com que as coisas pudessem funcionar um pouco melhor. Todavia, não é o homem que se posiciona, escolhe o que deve fazer. É Deus que determina, que predestina que cada um tome o seu respectivo lugar. Dizia eu uma vez, falando, como se tratasse talvez da minha loucura, digamos, seguindo as coisas. Eu dizia que, porventura, tudo aquilo que o país teve que passar, estamos a dizer, no tempo da agitação civil, quando começou aquela guerra que acabou obrigando as pessoas para se refugiar em outros países. E eu tenho tido uma impressão que o que me levou para parar no Zimbábue foi precisamente Deus, porque tinha em vista este trabalho aqui. E realmente Deus é aquele que pode agitar uma nação só por causa de uma coisinha pequena que Ele quer fazer. Como no caso de Maria e José, que teve que levantar aquele censo que obrigou cada um a ir no seu respectivo lugar ou a sua origem, zona de origem. Eu tenho tido este pensamento porque eu me lembro logo que me encontrei com esta luz. A partir dali comecei a orar para que Deus nos abrisse um caminho para levarmos a mensagem para cá. E uma das coisas que eu sempre tenho assim pensado, como acabei de me referir, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Eu tenho assim pensado a respeito de Moisés, como depois dele ter sabido que havia sido nascido para aquele trabalho. E às vezes tenho pensado que
olhando para trás e olhando como os eventos foram desenrolando, você chega onde você vê que, afinal de contas, isto é a verdade. Este aqui é o caminho. Chega-se este momento em que você pode ler, porque vai-se atrás e compara com situações atuais e você tira uma conclusão. E eu quero acreditar que Deus me trouxe neste mundo com o objetivo de fazer o que estamos a fazer, levar a mensagem até aos confins da terra, esta luz do entardecer. E, como tenho falado, que alguns irmãos acabaram sendo inspirados para construir igreja, precisamente no lugar onde me viu nascer. Naquela casa mesmo onde vivíamos, se transformou e eu dizia para alguns irmãos, sabe, essas coisas parecem que me seguiam. Eu lembro quando estava ainda na zona, líamos a respeito, eis que vos envia o profeta Elias, essas coisas todas. E eu lembro quando me batizaram, me deram o nome de Elias. Só quando Elias tinha assim um sentimento de que talvez fosse relacionado com este Elias, sem saber que realmente seria, algum desses dias se revelaria que estaria conectado com a mensagem de Elias. E dizer que muita coisa podia se falar aqui a respeito de Moisés, quando ele soube que tinha sido nascido para o trabalho que ele finalmente acabou fazendo, ele fez um esforço dele, humano, acabou conseguindo matar simplesmente um egípcio. E eu ainda me lembro quando vi esta mensagem e fiquei tão agitado com aquele chamamento, e eu havia saído da beira, como acabei de me referir, acabei se arrumando com tudo e procurei uma maneira, entrei num avião em Harare e fui aterrar precisamente no aeroporto da Beira. E eu queria que irmãos pudessem ver uma coisa aqui. E o aeroporto da Beira foi o ponto de entrada do profeta. Quando o profeta visitou Moçambique, ele acabou aterrando precisamente no porto da Beira. Talvez quando ele desceu do avião, parou e disse: Pai Celestial, eu reclamo toda a semente que está neste país. E quando ele falou, talvez não houve nada que talvez teria num instante aparecer. Mas 20 anos mais tarde, e esse mesmo lugar onde o profeta parou e reclamou a semente, toda a semente que está neste país, foi o mesmo ponto de entrada que Deus nos dirigiu para aterrar nele. Não era assim coisas conhecidas, nem conhecíamos que se o profeta havia ido na Beira, essas coisas todas, viemos descobrir mais tarde. Eu estava a falar com um irmão, dizia que estamos a tentar fazer um plano para seguirmos as pisadas do profeta em Moçambique. Só talvez vamos
levar um grupo de irmãos daqui, vamos na beira, da beira vamos a seguir o caminho. Tem citações onde o profeta fala a respeito daquilo que ele viu quando foi a Gorongosa, pessoas que fugiam, subiam nas árvores, essas coisas todas. Só estaremos a seguir precisamente as pisadas do profeta em Moçambique. O que estou a tentar dizer aqui, falando de Moisés que matou o único egípcio, dizer que quando eu vi a mensagem e Deus chamando que devia se levar esta mensagem para Moçambique, eu, longe de imaginar que algum desses dias esta mensagem realmente podia se espalhar desta maneira. Talvez só fui com aquele entusiasmo, mas a verdade é de que a mensagem ainda não tinha entrado como devia entrar, conhecê-la. Fui com aquele entusiasmo e consegui testificar só para uma pessoa que acabou abrindo um caminho, mas foi simplesmente uma pessoa. E quando volto, tinha que ficar um bom tempo até se encontrar com Deus. Da mesmíssima maneira, como eu estava a falar de Moisés, acabou fugindo, quando matou um egípcio, foi, onde estavam os sogros, onde foi se casar, fora da sua nação, e teve filhos, e essas coisas todas. E foi precisamente lá mesmo onde ele encontrou-se com Deus. Quando Moisés encontrou-se com Deus, quando volta para o Egito, não foi simplesmente um egípcio que ele matou. Ele matou em massa. E talvez alguém poderia dizer, mas está a falar aqui de matar. É verdade que quando a gente deparamos com esta mensagem, aquilo que nós somos, tem que ser morto pela palavra, para que uma nova pessoa, um novo coração, um novo espírito possa entrar em nós, o Espírito de Deus, para nos vivificar, para vivermos acima de tudo aquilo que nos abatia. Moisés, depois de se encontrar com Deus, é quando pude fazer o trabalho perfeitamente, tirando as pessoas. E ele tirou as pessoas para onde? Tirou as pessoas diretamente para ali onde ele havia se encontrado com Deus. E quando as pessoas chegaram lá, evidenciaram que realmente havia um Deus. Oh, Senhor, que assim seja com cada um de nós que vem a esta mensagem, que possa ser levado a este ponto onde Israel chegou de ver montanha em chama, estremecendo, e aquela nuvem descendo, e eles tiveram a evidência de que realmente o que Moisés já havia lhes dito era a verdade. O que o profeta nos disse também é a realidade. Como ele foi um profeta como Moisés. E às vezes, como eu dizia, que essas coisas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu estava a pensar a respeito do patriarca Abraão aqui, como Abraão, quando foi chamado, quando Deus lhe chamou, ele era ele e talvez um punhado de pastores que ele tinha, mas Deus foi lhe engrandecendo, foi
prosperando. Chegou-se um momento onde a Bíblia relata que Abraão já tinha um exército que podia convocar para ir numa guerra. Iam na guerra e venciam. O que estou a tentar dizer, amados? Eu estava alegrando-se quando via os irmãos se levantando, pregando mensagens bem fortes, nos abençoando, e comecei a pensar, oh Deus, quando a gente viemos aqui, digamos, sem nada, longe de pensar que algum desses dias podia, nessa cidade, na altura quando nós vínhamos aqui, saindo de um país um pouco fresco, isto aqui aquecia de tal maneira que ninguém poderia imaginar ou desejar ficar num forno como esse. Quando nós vínhamos correndo de um lado para o outro, ficar ali, acolá, longe de pensarmos que algum dia podia levantar pregadores. Mas hoje em dia Deus tem nos prosperado, tem nos ajudado. Já se levantaram irmãos valentes, como aqueles valentes de Abraão, de Davi, falando daquele que matou 300 inimigos sozinho, com uma única espada que despachou-lhes até a mão ficar assim fraca. Mas hoje em dia Deus já nos levantou de tal modo que já somos um grande exército. E Deus está a continuar a nos prosperando. E querendo o Senhor, vamos continuar prosperando. Que o Senhor continue nos guiando para continuarmos a prosperar desta maneira. E ainda, como acabei de me referir, temos a obrigação de levarmos esta mensagem até cada uma das partes deste país. É a nossa obrigação, de manter a mensagem, é a nossa obrigação de velar pela mensagem, que seja a mensagem como ela foi dada. Deus está nos prosperando. Eu estava a pensar até fora daqui do nosso próprio país. Estava a falar com um irmão que esteve aqui conosco, que acabou nos despedindo, que ia na África do Sul trabalhar, e ele me deu o sinal de que está lá a pregar com uma pequena congregação. Um irmão que saiu entre nós aqui. Deus está nos prosperando. E estávamos a falar recentemente com o pastor Givaldo. Houve uma angolana que veio estagiar em Manje, e o pastor acabou falando com ela, e ela creu na mensagem, e quando ela volta para Angola, pediu os irmãos para que viessem na zona dela a pregar a mensagem. Deus está nos prosperando, está nos elevando, nos ajudando. Continuemos então crescendo. Talvez o que eu queria dizer ao terminar, dizer que, como dizia o profeta na quarta-feira, que cada semente, quando ela foi feita com tudo que ela ia precisar na sua jornada. Dentro de uma semente temos as raízes, temos o tronco, as cascas, as flores, os frutos, tudo quando se precisa para aquela árvore está contido precisamente naquele grão. E aquele grão precisa de cair no lugar certo, no terreno certo, para
começar a beber das águas. Na medida em que vai bebendo as águas, aquilo que Deus colocou nela vai se refletindo até dar o fruto, até se tornar fruto de novo. Aprendi uma grande lição aqui. Comecei a pensar do meu lugar lá. Lá na minha farma, que às vezes os trabalhadores acabam regando as plantas para que as plantas sobrevivem, para não morrer. Mas a água que estão a regar não é suficiente para fazer com que aquela planta manifeste cabalmente os seus frutos. Só vai tendo água suficiente para beber e para não morrer. Só não é isso que nós queremos, irmãos. Só um pouco morno, um pouco da palavra para continuarmos a caminhar, se manifestar cabalmente tudo que Deus colocou em nós. Devemos beber esta água, estas águas em abundância. Conhecermos esta palavra em abundância. Porque descobri que, como diz o profeta, que o crente, cada crente é forte, segundo o tamanho da palavra que ele conhece. Se você conhece um pouco da palavra, você é tão forte segundo a palavra que você conhece e como você se apega a ela. Quanto mais você conhece a plenitude da palavra, você se torna cada vez mais forte segundo a palavra que está depositada em você. Eu até estava a pensar com esta questão de dor e não dor de vista, que tal, talvez você acaba perdendo vista e você já está aí no mundo dos cegos, não consegue ver. Será que o que já se ouviu será suficiente para parar e ouvir num programa desse e falar? A palavra que já foi absorvida é suficiente para parar e ainda falar daquilo que já está dentro de você? É o que deve... este ponto que nós devemos chegar onde se tornamos a palavra. O que estamos a ler deve transformar a nossa vida, deve ser depositado em nós, até sermos exatamente o que nós conhecemos, o que a palavra é. De tal modo que talvez, se você não tem uma oportunidade, talvez ser interdito, que não pode ler a Bíblia, não pode ler a mensagem, mas mesmo com isso, você dizer que vou sobreviver porque a palavra que está na Bíblia, a palavra que está na mensagem já está em mim, será suficiente para me guardar até o dia do arrebatamento. Portanto, amados irmãos, você é forte segundo o tamanho, a quantidade da palavra que jaz em você e a maneira como você se apega a ela. E a palavra de Deus é o que nós usamos diariamente para encararmos os nossos inimigos. É a espada de 2 gumes que nós usamos. Dizia esse irmão que sempre quando o inimigo vem, você deve o dar ao contrário. Se ele mostra talvez uma oportunidade para você roubar, é só voltar e apanhar a sua espada aguçada, desabainhada, e dizer que está escrito. Para você dizer que está escrito, você tem que conhecer onde está escrito. Se você não conhece a palavra, não tem como usar algo que você, um instrumento que você não conhece.
Por isso temos que conhecer e continuarmos a conhecer a palavra, até se tornarmos a palavra. De tal modo que cada situação que se levantar, você será capaz de ter uma certa escritura para enfrentar aquela situação. É desta maneira que a gente vencemos pela palavra. É por isso a palavra foi dada para que a gente a usamos contra as tentações que nos encara cada dia que passa. Como é bom ser fortificado com a palavra. O diabo tenta vir deste lado, você tem escritura. Como Jesus, o diabo tentou vir deste lado, ele tinha escritura. Cada tentação, ele tinha escritura para enfrentar aquilo. Cada coisinha, ele tinha escritura. Imagina aquilo que o irmão Branham estava a dizer, que fez-se um inquérito nos Estados Unidos e descobriu-se que a maioria dos alunos, 80%, não estavam bem de cabeça por causa de televisão. Irmão, estamos a viver num mundo terrível. Se é que televisão faz com que as pessoas se alterem. Estamos a falar de televisão, talvez que alguém vê às vezes em quando. Quanto mais o diabo não parou ali só por televisão, que é pendurado numa casa, mas ele foi lutando até fazer com que cada um de nós tenha televisão no seu bolso, de tal modo que qualquer momento que você quiser assistir um filme, você tira o televisor, já está no seu bolso, você está aí a ver coisas. E essas coisas estão nos alterando. E as pessoas às vezes chegam onde, não dizer que chegam, mas as pessoas já não estão bem de cabeça. Não é de se admirar que o profeta disse que só pode estar bem de cabeça alguém que recebeu Jesus. Independentemente se você é doutorado, se é licenciado, não sei lá, se é mestrado, desde que você não tenha recebido Jesus como seu salvador pessoal, você ainda não está bem de cabeça. Precisa ser normalizado pelo batismo do Espírito Santo, centralizado. Só temos que continuar a beber, vamos continuar a escutar as cassetes, vamos continuar a ler as mensagens. E este meio que nós estamos a usar, irmãos, vamos usar este meio. Não tenha preguiça de usar este meio. Porque nós sabemos que o irmão Branham diz que nos últimos dias os pregadores da mensagem serão baratos de não pregar quando a marca da besta começar a atuar, começar a obrigar. E qual vai ser a nossa retaguarda? Talvez por um bom tempo estaremos alguns dias, algumas semanas ou meses, anos, enquanto que já está a ser exigida a marca da besta. E nós estaremos a viver através deste canal. Só cria condições na sua casa, cria condições ao seu redor para que este canal seja um canal de alimentação espiritual para a sua alma. É verdade, irmão. E temos que viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não queria talvez falar desta questão aqui, todavia é uma questão muito interessante e a maioria dessas coisas que nós estamos a abordar aqui é importante que você saiba para que tenha uma visão certa. Porque a verdade é que estamos a falar com dois tipos de crentes que eu queria colocar aqui antes de terminar. Que o irmão Branham falou de Efesianos, um grupo de crentes efesianos, aqueles que são ensinados as coisas profundas da palavra de Deus. Quando Paulo ia para essa igreja Efésia, ele falava a respeito das coisas profundas da palavra. Ele falava a respeito da predestinação pela presciência de Deus.
ele falava das coisas profundas, de como as coisas se tornarão sendo congregado na dispensação dos tempos. Ele podia falar coisas profundas de Deus. E eles almejavam essas coisas. Eles alimentavam-se dessas coisas profundas de Deus. Mas quando ele foi para a igreja de Coríntios, é lá onde havia banguça, mulheres que queriam pregar, mulheres que não se submetiam sobre os seus maridos, e essas coisas todas. Só há dois tipos de crente. Há um tipo corintiano. Este corintiano fica feliz quando o pregador está a falar contra beber, fumar, pornografia e estas coisas todas. Ele diz, hoje foi pregado. Mas quando se aborda os mistérios de Deus, ele acaba, para ele não tem interesse, porque ele ainda é um crente corintiano. Mas um crente efesiano, ele se alimenta das coisas profundas de Deus. O irmão Branham diz que a pregação é para pegar o pecador. Depois o pecador tem que ser ensinado para saber quem ele é mesmo, de concreto, e essas coisas todas profundas. Por isso, amados, o que Deus colocou em você poderá sobressair na plena vista quando você beber dessas águas que esta mensagem dos últimos dias. Beber na plenitude, não beber só para ser chamado irmão, mas beber de tal modo que o que Deus colocou em você sobressaia. O objetivo de Deus é levar o crente para ser um crente efesiano, que se alimenta das coisas profundas de Deus. Deus lhes abençoe ricamente. Continue bebendo como uma árvore que tem que continuar bebendo para que os seus frutos se manifestem. Não só conhecer a mensagem só para ser chamado irmão, mas sem nenhum benefício para o corpo. Porque, terminando com este pensamento maravilhoso, cada um de nós, amados irmãos, somos membros do corpo, ou corpo místico ou corpo local da igreja local. E se você é um membro, não estamos a falar de um membro como um membro do partido, X, essas coisas todas. Estamos a falar de membros do corpo, esses membros. Cada membro do meu corpo tem uma certa função em mim. Não é verdade? Cada membro no meu corpo tem uma certa função. E essa função que cada membro exerce é para o benefício de todo o corpo. A minha visão beneficia todo o meu corpo para não cair numa cova. E esta visão é que prevene todos os membros. Só cada um de nós, você irmão, você irmã, que seja casado ou casada ou não casado, cada um é membro. Tem algo que deve fazer para beneficiar a igreja local ou para beneficiar o corpo místico de Cristo. E a única maneira pela qual podemos ser vantajosos, podemos ser pessoas que ajudam o corpo ou ajudam o corpo local, é quando a gente bebermos até sair um certo fruto benéfico para aquele corpo local. Deus pode ter lhe chamado para você cantar,
para que você cante corretamente, deve ter bebido, cantar corretamente e receber inspiração para escrever canções, para essas coisas todas. Você deve ter bebido o suficiente para permitir que aquele fruto sobressaia. Certamente seria um erro grave para você ter alguns frutos que Deus colocou em você, mas durante a sua estadia na terra, esses frutos não sobressaíram porque você não bebeu o suficiente das águas da palavra. Oh, meu Deus, eu lembro quando estava ainda nesta questão e passando através de perigos, orando, pedindo para que Deus nos ajudasse, cheguei num tempo em que, com aquele peso que não me deixava em paz, em querer levar a mensagem para aqui, cheguei a um ponto em que eu disse: Senhor, por favor, se é assim que não tenho saída, tire isto aqui do meu coração. Eu lembro uma vez, jejuei, pedi a Deus, mas na medida em que eu ia jejuando e pedindo a Deus, orando, a chamada foi sendo clareada cada vez mais. Quando você ora, procura o Senhor vai lhe revelar a parte que você deve exercer no corpo daquela igreja local onde você se encontra. Seria um erro grave que Deus colocou alguma coisa em você e aquilo não pôde sobressair porque você não teve tempo suficiente para se colocar diante de Deus. Lembre-se, irmão, quem terá direito de ressurreição é aquele que cumpriu cabalmente o objetivo que Deus determinou para ele na terra. Só você precisa de beber das águas da vida até que o que Deus colocou em você sobressaia e entre em ação para cumprir o objetivo pela qual você foi trazido. E eu tenho o meu objetivo e você também, cada um individualmente. E você tem que chegar a este ponto, procurar o dono que lhe trouxe, qual a razão pela qual Deus lhe trouxe aqui na terra. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Inclinemos as nossas cabeças. Você não gostaria de dizer: oh Deus, me ajude. Ajude o meu apetite espiritual para que cresça e beba das águas da palavra, dia e noite, lendo as mensagens, lendo a Bíblia, orando, até eu ir ao encontro do objetivo pela qual o Senhor me trouxe na terra. E quando este objetivo é revelado, e você está a fazer exatamente o que Deus lhe revelou que é o que deve fazer na terra, você terá fé de saber que Deus me trouxe na terra para fazer isto, e é isto que eu estou a fazer. Isto vai lhe dar a confiança, vai lhe dar a fé. Meu Deus, que coisa bonita. Ajuda-me, Senhor. Ó Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, no fim de mais um culto. Muita coisa aqui foi assim falada entre essas palavras intercortadas, conversando com estes prezados irmãos. Como acabei de me referir a respeito de Abraão, o homem que foi talvez chamado sem nada, mas o Senhor foi lhe engrandecendo até chegou-se um momento de ser uma nação
E, Pai, podemos ver isto que está nos tornando uma nação dentro de outra nação, engrandecendo-nos, ajudando-nos, dando-nos o desejo dos nossos corações, pelejando as nossas batalhas. Meu Pai, meu Deus, que tem me colocado por aqui, nesta plataforma que está a alcançar o país. Ó Senhor, se tenho achado graça diante dos teus olhos, não por escolha, mas pela sua predestinação. Senhor, continue nos ajudando para continuarmos a levar esta luz aos corações daqueles que ainda a precisam. Encoraja-nos, inspire-nos, ó Pai. Senhor, falando a respeito desta questão, esses irmãos que estão apoiando este trabalho, e eu tenho a certeza de que o Senhor lhes revelou que eles foram trazidos aqui na terra para apoiar este trabalho. Que direi, meu Deus, nessas alturas? A Ti, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão. Te rogo em humildade, meu Deus, que abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã. Que este trabalho que está sendo feito, enquanto que estamos de joelho orando, Senhor, continue prosperando, alastrando como alastrou Abraão, onde chegou um tempo em que já era um exército que podia ir invadir até reis e conquistar. Senhor, Tu tens nos prosperado. Como acabei de me referir, não havia maneira de como dizer que hoje não vou pregar, porque estava pregando sozinho. Mas hoje em dia parece não haver necessidade de se obrigar, porque o Senhor tem levantado homens. E hoje em dia já somos um exército. Ajuda-nos, ó Pai, para ser como aquele exército de Abraão, que conquistou, e quando saíam daquela guerra se encontraram com Melquisedeque. Senhor, queremos que no fim desta jornada possamos se encontrar com o nosso Senhor nos ares. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã para ter apetite de continuar a beber dessas águas, até chegar a um ponto em que cada um produza aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Não queremos beber dessas águas, desta palavra, simplesmente para sobrevivermos como aquelas plantas da minha fazenda que eu acabei de me referir aqui. Mas queremos beber para viver e dar fruto e fazer sobressair cada dom que Deus colocou em nós. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda, Senhor, a mensagem. Às vezes fica muito difícil. E às vezes chega-se um momento em que não se sabe onde colocar a mão. Guia-nos, Senhor. Será que é um momento realmente que temos que deixar de pregar? Mas olhamos para a Escritura, parece que não é assim, porque nós sabemos que é a obrigação de todos os humanos para nascer uns aos outros. E pregar é gerar. Ajuda-nos, ó Pai, para continuarmos gerando. Reclamamos neste momento, como acabamos de falar a respeito deste país, cada semente que ainda jaze embaixo da terra, que ainda não entrou em contato com esta luz, para que de uma ou de outra maneira esta luz continue raiando, até que cada semente tenha germinado. Concede isso, ó Pai, abençoa o seu povo. Ajuda-me, ó Pai,
conheça as minhas fraquezas, as minhas necessidades. Tenha pena de mim na medida em que vou tomando esta linha de frente para dizer que aqui está o caminho, aqui está a travessia. Me dê graça, Senhor Deus. Ó Pai, como foi dito, que fera o pastor e espalha o rebanho. Eu sei que todas as setas do inimigo estão contra mim. Ajuda-me e ajuda o teu povo para ter esta revelação de continuar a orar a nosso favor. Senhor, muito obrigado por este tempo. Nos entregamos nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Que a graça do Senhor esteja com cada um. E nós já estamos como que no solo aqui deste lado. O sol, calor, já começou aqui em Tete. Mas já é bom porque o coronavírus acabou também carregando as suas malas e nos deixou. E só estamos a ouvir já por alto. Deus lhes abençoe e continue lhes guardando. E ainda vamos ver se poderemos começar com aquele pensamento de ações de graça. Deus lhes abençoe. Boa noite e bom descanso com Jesus. Herói na batalha, soldado do Senhor, guerreiro destemido, pois nunca está vencido, sempre luta com vigor. Passa por grandes aflições, mas chora aos pés do Salvador, que é o teu amparo, companheiro na jornada, amigo na alegria e na dor. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Vença por fé esta batalha, nosso Deus nunca falha, tem por ti muito grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás. Por Jesus Cristo Salvador, quem te fez vaso de valor, te fará um vencedor. Enfrenta sol, poeira ou chuva, pra levar ao sofredor a mensagem gloriosa, semente preciosa, regada com amor. Tu és um escolhido pra lutar contra o tentador. Quando a peleja aqui terminar,
com certeza teu troféu ganharás das mãos do Salvador. Continue a lutar, guerreiro do Senhor. Vença por fé esta batalha, nosso Deus nunca falha, tem por ti muito grande amor. Breve esta luta findará, recompensado então serás. Por Jesus Cristo Salvador, quem te fez vaso de valor.